Até então, eu nem sabia que hoje era o equinócio, mas a gente podia fazer uma meditação sobre equalidade, não é mesmo? O que vocês acham? Acho que é oportuno, né? Eu vou achar aqui e a gente faz essa meditação que é muito boa. A gente estava vendo o que significa equinócio aqui em casa e é noite igual. Isso quer dizer que noite e dia, os dois dividem a mesma quantidade de horas, né? 12 horas. Aqui no Brasil é equinócio de outono e lá em Portugal, equinócio de primavera. E o que nos une é isso, tanto aqui como em Portugal, dia e noite equânimes. Olha só. E também é quando, precisamente, é o dia mais preciso onde o Sol aparece no leste. Então, a gente tem essa sensação de que, se eu olhar o Sol aparecendo, eu sei exatamente onde é o leste. Então, é um processo de precisão, de direção. E eu acho que isso reflete internamente, assim como a equanimidade do Sol, né? É, isso que não escolhe para quem ele vai brilhar, né? Impressionante. Na verdade, essa meditação é importante porque os nossos sentimentos em relação aos outros é muito, muito desequilibrado. Quando nós vemos alguém que nós achamos atraente, nós chamamos de amigo e sentimos prazer. Quando nós vemos alguém que nós temos algum tipo de restrição, nós chamamos de inimigo. E nós sentimos desagrado, queremos nos afastar. E em relação à maior parte das pessoas, nós somos indiferentes. Então, nessa meditação, a gente encontra um terreno comum que equaliza amigos, inimigos e estranhos. Eu acho isso impressionante, em particular, porque às vezes a gente acha tão, assim, meu amigo tem que ser bom, meu amigo tem que ser justo, meu amigo tem que ser honesto, mas isso não é verdade. Amizade não tem nada a ver com isso. Teu amigo pode ser desonesto e mesmo assim você gostar dele, teu amigo pode estar preso na Lava Jato e você gostar dele, não tem nada a ver uma coisa com outra, não é mesmo? Enfim. Então vamos sentar numa postura de meditação. Quem estiver sentado, apoie os pés no chão. Comece respirando. Vá seguindo a respiração até que ela se acalme e pare aqui no peito, na altura do coração. E agora pense comigo. Não faz sentido ter apego por alguém que parece atraente. Aversão por alguém que parece desagradável. E indiferença por alguém que não é nem atraente nem desagradável. Não faz sentido. Uma pessoa que a mim parece atraente pode ser objeto de aversão para os outros. Alguém que eu considero desagradável pode ser um objeto de amor, de apego
para outras pessoas. E alguém que para mim é indiferente pode ser objeto de amor, apego ou de aversão para os outros. Não existe certezas na nossa vida. As coisas que vejo como atraentes, desagradáveis ou indiferentes são apenas minhas próprias projeções equivocadas. E são essas projeções que tornam minha mente desequilibrada e destroem minha paz e minha felicidade. Vou pôr fim a essas mentes desequilibradas e desenvolver equanimidade. Uma atitude calorosa e amigável em relação a todos os seres vivos, sem exceção. Concentre-se nesse objeto de meditação, sem se desviar durante alguns momentos. Se a sua mente se desviar, pense. Todos os seres vivos, até uma pequena formiga, querem ser felizes e querem evitar o sofrimento. Nesse sentido, somos todos iguais. Não há por que amar alguns, odiar outros e ser indiferentes em relação à maioria. Somos todos iguais. Desenvolva um sentimento de equanimidade, uma atitude calorosa em relação a todos os seres vivos.
Agora podem relaxar a concentração e reabrir os olhos. Nós vamos então retomar nossa conversa sobre a vacuidade e hoje nós vamos iniciar a terceira profundidade. Conforme a gente vai entrando assim no coração, do paradoxo mesmo, conforme a gente entra no coração do paradoxo, vai ficando assim, cada vez mais sutil, o assunto vai ficando mais e mais sutil. Então nós temos que retomar a paciência e ouvindo de novo, e de repente talvez isso tenha um efeito sobre nós. É impossível meditar na segunda, na terceira e na quarta profundidade sem antes ter tido uma pequena experiência da primeira profundidade, que é a profundidade do vazio. Entender que a vacuidade não é um nada. A vacuidade é uma ausência de existência inerente. É uma ausência, é interessante porque é uma ausência de algo que não existe. Porque a existência inerente não existe. Uma coisa é inerentemente existente se ela não depende de mais nada. E não existe nada que exista por si só sem depender de outras coisas. Por exemplo, quando nós pensamos meu corpo e nós apontamos aqui corpo, nós nos satisfazemos com isso e achamos normal e funciona normalmente. Mas se nós formos procurar de fato, onde está o corpo? Corpo. Fale o nome, repita o nome várias vezes. Onde está o corpo? Um corpo, se ele existisse dessa maneira como aparece, quando eu digo meu corpo, se ele existisse assim, eu teria que tirar tudo que é não corpo e teria que sobrar o corpo. Certo? Se ele existisse assim, como eu estou dizendo, meu corpo, eu teria que tirar tudo que não é corpo, todos os não corpos, e teria que sobrar esse corpo que eu estou mostrando aqui. Mas quando nós investigamos com sabedoria, nós vemos que não sobra nada. Então eu penso, meu corpo é isso, meu corpo é isso, meu corpo é isso, meu corpo é isso, meu corpo é isso. Você vai mostrando tudo, você só encontra partes do corpo. Você nunca encontra o corpo. O corpo você só encontra quando você não procura e diz meu corpo. Daí você encontra. Quando você procura, você não encontra. E quando você retira, se você pudesse, vamos imaginar, você dissolve todas as partes do meu corpo, não sobra nada que seja base para você dizer corpo. Então, se você repetir esses argumentos várias vezes e meditar sobre isso, você vai ter uma sensação de vazio. Talvez você pense, mas uma sensação de vazio, o que isso vai adiantar? Como que isso vai ter algum significado? Mas tem. Um vazio pode ser extremamente significante. Por exemplo, se você está com dor de dente, de repente extrai seu dente ou põe um remédio para a dor, isso é uma ausência de dor extremamente importante para você. Se você estaciona seu carro e meia hora depois vai lá, o carro não está mais, é uma ausência de carro extremamente significante.
Então, quando você realiza que o corpo, que normalmente você pensa, meu corpo está aqui, que ele não está, isso tem um impacto muito importante sobre você, terá um impacto. Então, essa é a primeira profundidade, a profundidade do vazio. Sem essa profundidade, não dá para entender as outras. Porque essa profundidade é a profundidade do último. O último é a vacuidade, é uma ausência de algo. Uma ausência que afirma que algo não existe e não põe nada no lugar. Essa é a primeira profundidade, a profundidade do vazio. A partir desse entendimento, nós vamos ver que da vacuidade do corpo surge algo, surge uma aparência de corpo, surge um nome corpo. É tão sutil isso. E nós apreendemos algo como corpo. O que nós aprendemos? Nós aprendemos um formato, uma cor, uma aparência, um funcionamento de corpo. E isso existe. Mas como que nós aprendemos isso? Nós aprendemos isso com os nossos sentidos, com as nossas mentes não conceituais. A mente conceitual nunca pensa esse corpo existe por si só. Ela nunca tem essa apreensão, ela aprende só algumas funções do corpo, alguns aspectos do corpo. Então, ela, nesse sentido, é uma mente válida que, tomando como base as partes do corpo, diz corpo, isso é uma mente válida. Então, essa é essa natureza convencional do corpo que surge da vacuidade do corpo, uma verdade convencional, uma mente válida que, com base nas partes do corpo, atribui corpo. Mas quem não tem uma realização profunda da vacuidade, que são os seres chamados de comuns, todos nós, sempre que aparece o corpo, a mente, vamos por a consciência visual direta, apreende corpo. Em seguida, vem uma mente que obscurece isso e pensa, o corpo existe, tal qual estou vendo, tal qual está me aparecendo, ou seja, independente de suas partes. Essa é a mente de autoagarramento que aprende um corpo que existe por si só. E nós fazemos isso o tempo todo, nós coisificamos tudo que está ao nosso redor. A gente recorta e acha que existe da forma como aparece. Na realidade, o corpo existe como uma moeda de ouro e o ouro. Do ouro surge a moeda. Então, na verdade, a moeda e o ouro são inseparáveis. Não é? Foi o que nós vimos a partir da segunda profundidade. A natureza da moeda de ouro é o seu ouro. O ouro seria a natureza última da moeda de ouro. E a moeda seria uma aparição, uma forma que surge do ouro. Percebam, a gente não consegue separar isso com as nossas mentes não conceituais diretas. A gente separa isso com a consciência mental, com um conceito. A gente separa o ouro da moeda de ouro. Na verdade, para as nossas consciências diretas, eles são inseparáveis. Você não vê o ouro e a moeda de ouro. Quem vê isso é quem dá nome, é a consciência mental. A mente conceitual. Nós vimos a mesma coisa falando do céu.
A gente vê o céu, um céu claro, sem nuvens, e fala, é azul durante o dia. Mas não é azul, não é um pigmento azul. O azul é uma manifestação de um céu claro. É dessa forma que o nosso corpo é uma manifestação da sua vacuidade. O corpo é uma mera aparência. Uma mera aparência que depende de causas e condições. Você pode dizer que o nosso corpo depende do que você come todos os dias. O que você come todos os dias é transformado em células, a água que você bebe é transformado, e tudo isso, o corpo depende de tudo isso. O corpo depende do ar que você respira, o corpo depende do espaço onde você está, o corpo depende, se você for remontando, depende da união do esperma do seu pai com o óvulo da sua mãe, depende deles terem copulado, e por sua vez o esperma do seu pai e o óvulo da sua mãe depende deles terem tido pais e mães, de eles terem nascido, e assim vai, você não pode nunca terminar. O teu corpo depende do sol, depende da terra, depende da água, porque ele depende de comida, e comida depende do solo, e o solo depende do sol, e assim por diante. Então, é uma relação dependente interminável em tudo que a gente aponta no nosso corpo, o que mostra que o corpo não existe da maneira como ele aparece. Ele é uma mera aparência que depende de causas e condições. Como o arco-íris no céu depende de causas e condições, porque depende das gotículas de chuva que se acumulam na atmosfera, depende da umidade, depende da posição do sol, depende da posição do observador. Mas a gente diz, tem um arco-íris no céu. Ou tem ou não tem, não é mesmo? Tem, quando você diz tem, é porque tem. Então, aparece um arco-íris no céu. Mas nós sabemos que se você se deslocar ou se essas outras condições não estiverem presentes, não há mais arco-íris. Ele existe na dependência dessas causas e condições. O nosso corpo existe na dependência também de causas e condições. E suposto, uma vez que essas causas e condições estão reunidas, nós podemos atribuir com uma mente válida um nome corpo, meu corpo. Meu corpo é um nome válido se essas causas e condições estiverem reunidas. Então, quando eu vejo as partes do meu corpo, eu posso dizer corpo. E aqui nós vimos um exemplo que demorei bastante tempo para entender direito esse exemplo, mas ele é muito interessante, que é o exemplo do João, que foi eleito presidente. O João era o João, membro de uma comissão, teve uma eleição, ele foi eleito presidente. A partir da eleição, as pessoas dizem, o presidente. Mas se você procurar onde está o presidente, você nunca vai encontrar o presidente, você vai encontrar o João. Porque não há presidente. Presidente é um nome atribuído ao João, certo? Mas agora procura o João. Onde está o João? O João é um nome atribuído às partes, componentes do corpo do João, ou da voz do João, ou da presença do João, a mesma coisa. E cada vez que você vai procurar, daí você fala, não, mas tá bom, as partes, mas daí tem a mão do João, encontrei a mão do João, mas a mão do João também depende de partes, assim por diante, de infinitos. Então, na segunda profundidade, nós chegamos nesse ponto, que tudo é um mero nome, tudo é uma mera aparência, que surge da vacuidade. A terceira profundidade, ela vai dizer, terceira profundidade da forma, ela vai dizer, as duas verdades são a mesma natureza. A vacuidade não é outra senão a forma também não é outra senão a vacuidade. Então, isso quer dizer que a natureza convencional e a natureza última de um fenômeno
são a mesma entidade. Olha como a gente vai chegando no coração do paradoxo. A natureza última e a natureza convencional são uma mesma entidade. Então, aqui é que a gente precisa prestar bem atenção. Ser a mesma entidade, quando ele está enunciando a terceira profundidade, ele não está dizendo que as duas verdades, a verdade última e a verdade convencional, são idênticas. Ele não está dizendo que a verdade última e a verdade convencional são idênticas. Ele está dizendo que elas não existem como entidades separadas. Um parênteses aqui. Essas fórmulas estão muito na negativa, então às vezes dá um nó na cabeça da gente, mas eu tenho um pouco de receio de transformar em positivo e acabar simplificando o ensinamento, tá? Então me desculpem, uma maneira de eu corrigir isso é eu repetir algumas vezes a mesma coisa para cair a ficha. A terceira profundidade não diz que as duas verdades são idênticas, não diz que a verdade convencional e a verdade última são idênticas. A terceira profundidade diz que elas não existem como entidades separadas. Então, vamos por parte aqui. O que significa dois fenômenos, serem idênticos? Para que dois fenômenos sejam idênticos, eles precisam ter a mesma imagem genérica para nós. Por exemplo, quando eu falo mesa, na verdade, o que a minha mente conceitual está fazendo, ela exclui tudo que é não mesa, o mundo das não mesas e sobra a mesa. Então, mesa é uma imagem genérica que exclui tudo que é não mesa. É isso que é uma imagem genérica. Porque quando eu falo mesa, eu não estou me referindo ao tampo quadrado ou redondo, tudo isso é mesa. Eu não estou dizendo se tem 3 pernas ou 4. Com 3 pernas pode ser mesa. Tem um limite aí que me faz poder dizer mesa validamente. Isso quer dizer que eu tenho uma imagem genérica de mesa. Talvez, se vocês quiserem pensar mais sobre isso, observe uma criança pequena, ela ainda não tem imagens, digamos conceitos, talvez seja uma expressão mais popular, assim. Ela não tem conceitos definidos completamente. Então, ela vê um cachorro, ela nota que tem 4 patas, daí ela vê um gato, ela no começo acha que é cachorro, para ela não tem ainda diferença. Aos poucos é que ela vai afinando o conceito, a imagem genérica, para dizer cachorro, para dizer gato, para dizer burro, para dizer cadeira. Porque vejam, cadeira, tem banquinho, tem tantas variedades, você precisa realmente ter um conceito firme para identificar. Até coisas simples, não é? Como cadeira, por exemplo. As duas, então, eu disse que para ser idêntico é preciso que tenha a mesma imagem genérica. Talvez você possa dizer que 2 mesas são idênticas nesse sentido, a imagem genérica de mesa é a mesma. Agora, as duas verdades, elas não são idênticas, mas elas não existem como entidades separadas. Vamos ver então isso. As duas verdades não aparecem como separados para a mente conceitual. Contudo, elas aparecem como diferentes para uma mente conceitual. Então, para uma mente não conceitual, as duas verdades não aparecem separadas, mas para a mente conceitual elas aparecem separadas. Exemplo, vamos dar um exemplo aqui de 2 fenômenos que não são idênticos, mas são a mesma entidade.
o formato do nosso corpo, perfil do nosso corpo, o formato do nosso corpo e o corpo. Eles não são idênticos, mas são a mesma entidade. Então, uma consciência visual direta não faz a distinção entre o contorno do corpo, o perfil do corpo e o corpo, mas a mente conceitual é capaz de distinguir os dois. O formato do corpo, então, não aparece por uma mente não conceitual como algo separado do corpo. Isso indica que eles são a mesma entidade. Uma mente não conceitual não consegue distinguir o formato do corpo do corpo. A mente não conceitual não consegue fazer isso. Isso indica que ele é a mesma, que o corpo e o formato do corpo são a mesma entidade. Mas o formato do corpo e o corpo não são idênticos, porque são diferenciados, podem ser diferenciados pela nossa concepção mental, pela nossa mente conceitual. O corpo, por exemplo, possui peso, possui cheiro, possui cor, mas o formato do corpo não tem nenhuma dessas características. Não fica claro com o exemplo? Então, eles são a mesma entidade, mas não são idênticos. Quer ver um outro exemplo bom? O fogo e o calor do corpo, o calor do fogo. O fogo e o calor do fogo podem ser diferenciados pela mente conceitual, mas não podem ser diferenciados por nossas mentes não conceituais, os percebedores não conceituais, percebedores diretos não conceituais. O fogo e o calor do fogo. Então, eles são a mesma entidade, mas eles não são idênticos, porque nós podemos diferenciar o fogo do calor do fogo. Por exemplo, se nós examinarmos este livro e o nosso corpo, este livro e o nosso corpo, eles aparecem nitidamente como separados para a nossa percepção não conceitual, não é? O livro está aqui, o corpo está aqui. O livro está num determinado lugar, o corpo está em outro lugar. Então, eles são duas entidades diferentes. Certo? O fenômeno livre e o fenômeno corpo são entidades diferentes. O que vocês acham? Querem interromper aqui, fazer alguma pergunta, entender melhor? Eu comecei falando que a natureza convencional e a natureza última de um fenômeno são a mesma entidade, embora não sejam idênticos. São a mesma entidade porque é da vacuidade do corpo que surge o corpo. Mas não são idênticos. Por quê? Porque o corpo aparece como algo que tem forma, que tem cor, que tem algumas características. Mas a vacuidade não tem cor, não tem forma, não tem cheiro. A vacuidade é a mera ausência de algo. E, entretanto, dessa ausência surge o corpo, como uma aparência, como um nome, como... Então, eles são a mesma entidade. Como acho que a moeda de ouro, e o ouro é um bom exemplo. Do ouro surge uma moeda, mas eles são a mesma entidade.
A nossa percepção visual, por exemplo, a percepção direta visual, não consegue distinguir os dois. É a mente conceitual que consegue, o que mostra que eles não são idênticos, mas são a mesma entidade. Isso é uma loucura, porque não é assim que nós percebemos as coisas. Nós percebemos como se o corpo e a existência inerente do corpo fosse a mesma entidade. Nós não percebemos o corpo e a sua vacuidade como uma mesma entidade. Nós não percebemos o corpo como uma manifestação da sua vacuidade. Nós percebemos o corpo como existindo inerentemente. Então, é a existência inerente que aparece colada com o corpo, não a vacuidade do corpo. Então, o que a vacuidade vai fazer é eliminar essa aparência de existência inerente falsa, eliminar essa ignorância que turva a nossa percepção das coisas. Vou continuar só mais um pouquinho, porque tem um aspecto importante aqui. O Sutra diz: a vacuidade não é outra senão a forma, e a forma também não é outra senão a vacuidade. Aqui a gente precisa entender que quando ele diz a vacuidade não é outra senão a forma, na verdade ele está subentendendo o seguinte: a vacuidade da forma não é outra senão a forma. A vacuidade da forma não é outra senão a forma. Ou seja, as duas são a mesma entidade. Mas a vacuidade e a forma não são a mesma entidade de modo geral. Exemplo, a forma e a vacuidade da sensação não são a mesma entidade. Eu estou chamando a atenção para como está formulado, dá a impressão, a vacuidade não é outra senão a forma, dá a impressão que é em geral, mas na verdade ele está subentendendo a vacuidade da forma não é outra senão a forma. Porque a vacuidade da sensação não é a mesma coisa que a vacuidade da forma. Elas são separadas, são duas coisas separadas. Então, dizer que as duas verdades são a mesma entidade, nesse caso, não quer dizer que todas as verdades últimas e todas as verdades convencionais são a mesma entidade. Veja, as verdades convencionais são múltiplas. Tudo que a gente vê que não é vacuidade é uma verdade convencional. E elas não são todas iguais. Última do meu corpo. Qual é? O que é a natureza última do meu corpo? É a vacuidade do meu corpo. E a natureza convencional do meu corpo, o que é a natureza convencional do meu corpo? Mero nome corpo, são a mesma entidade. O corpo surge da sua vacuidade. Mas quando nós olhamos para o nosso corpo, o que aparece para a nossa percepção visual direta, o que aparece? Aparece o corpo e o seu formato, ambos aparecem simultaneamente.
não é? Para a nossa percepção direta, parece o corpo e o formato do corpo simultaneamente. Nós nunca pensamos o corpo e o formato do corpo são entidades separadas. É impossível perceber isso através da percepção direta. Mas o nosso corpo e a vacuidade de existência inerente do nosso corpo não aparecem de modo simultâneo para nossa mente não conceitual. Aqui esse ponto que é importante. Para nossa mente não conceitual, a vacuidade do corpo e o corpo, como mero nome, não aparecem simultaneamente. Então, por isso que é tão importante no começo ter consciência que nós fazemos essa meditação na vacuidade usando o recurso da nossa mente conceitual, porque a mente conceitual é capaz de fazer essa distinção, mas não é uma percepção direta. Porque toda vez que nós percebemos de modo direto, ou seja, através das percepções visual, auditiva, olfativa, etc., o que aparece é a forma mais a existência inerente da forma. Não é a forma e a vacuidade da forma, é a forma e a existência inerente da vacuidade. São elas que aparecem como a mesma entidade, e isso é falso. Essa percepção é falsa. Então, eu pensei que eu posso parar aqui, da próxima vez eu vou tentar explicar, então, por que isso acontece. Por que a nossa percepção natural é falsa? E o que é essa mente que provoca essa percepção falsa? Um tipo específico de ignorância. E fazendo isso, daí depois a gente pode avançar mais para completar a terceira profundidade. Querem fazer alguma pergunta específica? Eu tenho um comentário que também mais tarde a gente pode voltar. Uma vez eu falei sobre o espaço composto, o espaço não composto, dizendo que era o exemplo mais próximo da vacuidade, sem ser a vacuidade. E na época foi meio difícil, assim, não sei se a Ana pelo menos falou que foi difícil entender a diferença entre espaço composto e não composto. A gente pode voltar a isso depois. Mas essa semana eu estive com um grupo de geógrafos muito interessantes, porque eles fazem descartografia. Sabe o que é? Desconstruir a cartografia. Eles são descartógrafos. Então, eles fazem mapas afetivos, por exemplo. Você faz um mapa a partir do caminho que você faz da sua casa para o trabalho, por exemplo. Você faz um mapa a partir disso e começa a perceber um monte de coisas que acontecem a partir desse trajeto colocado em linhas. É um mapa, um tipo de mapa. E essas pessoas, elas fazem uma discussão interessante sobre como a gente percebe o espaço. O espaço é um vazio, mas como que nós percebemos o espaço? Nós percebemos o espaço, eles dizem, como algo que está fora de nós. Eu estou aqui e o espaço está lá fora. Quando, na verdade, o espaço não é essa separação. Eu aqui e o espaço fora. Eu sou o espaço. O espaço é um pouco o que está ao meu redor. O espaço ao alcance da minha voz, é aquilo que eu ouço, que chega até mim. O espaço é o cheiro que eu sinto, o cheiro que eu emito. Tem uma coisa que eu sou o espaço.
E não essa separação, espaço lá e eu aqui. E daí isso vai se aprofundando, você começa a perceber que o espaço é tão você que você imprime ou você emite sentimentos no espaço e depois diz que isso é lá fora. Então, se você, às vezes, a gente está um pouco perseguido assim, e a gente começa a achar que só tem gente inimiga, essa cidade é uma porcaria, todo mundo agressivo. E ao mesmo tempo você vai criando isso. Não que, eu não estou falando que não exista, compreende? Mas está no seu espaço. E daí, de repente, o seu espaço começa a te perseguir de fato, as pessoas também, etc. Porque você faz parte disso. Na medida em que você não diz, eu estou fazendo parte disso, você põe para fora e daí o de fora também começa a agir em relação a você. Esse pensamento é muito, muito interessante, pode ser até conectado com a meditação que nós fizemos agora no começo sobre a equanimidade. Porque na medida que você desenvolve esses sentimentos tão conturbados, porque mesmo quando você diz que você ama, é apego. Você está apegado a algumas pessoas porque elas têm determinadas características que te agradam e você rejeita outras porque tem características que desagradam e você é indiferente em relação à maioria. Então, esse desequilíbrio, você está achando que está fora de você, que as pessoas é que são assim, está qualificando as pessoas. Você não está percebendo que tudo isso está se movimentando dentro de um espaço que é você mesmo. Para mim, pelo menos essa reflexão dos descartógrafos foi muito interessante. Não sei o que vocês acham. Querem falar? Estão mudos? A Joana pediu a última vez uma referência de um livro e eu dei, mas tem um outro livro que pode ser interessante também, é bem mais leve, assim, leve, mas tem algumas imagens interessantes. Eu acho que a Ana leu, que foi um amigo dela que passou, um pessoal bem sério, assim, que tem uma editora, chama Lucida, acho, uma editora que edita livros budistas, e eles são muito sérios. O livro chama O Poder de uma Pergunta Aberta. De uma mulher, uma americana chamada Elizabeth Matisse Nangial. Ela é casada com um tibetano. O livro tem algumas reflexões, inclusive sobre a vacuidade, tudo que são interessantes. Também é uma referência. É traduzido para o português. O Poder de uma Pergunta Aberta. Obrigada, Cuca. Só assim uma. Eu, na verdade, agora eu fiquei com muita vontade de saber qual é a explicação. Eu sei que não vamos saber hoje, mas a explicação do, da mente, não é da mente, é da percepção sensível que não está ligada à mente conceptual. Tipo as nossas percepções visuais. Tá bom, eu vou anotar aí as mentes não conceituais, né? As mentes não conceptuais. Tá bom, vou anotar, a próxima vez a gente fala um pouco sobre isso. Obrigada.
Às vezes eu sei que quando a gente ouve esses ensinamentos, a gente me faz perguntas, porque nem tem perguntas para fazer. Então, você fica num estado tão perplexo que você não sabe nem como formular as perguntas. Mas isso é natural, sabe? Cuca, dá para me escutar? Dá. Eu sinto uma pergunta que não é bem uma pergunta, mas acho que é uma pergunta do meu próprio corpo, esse corpo que aparece inerentemente. Me veio assim chega a ser até uma dor, sabe? Na boca do estômago, assim. Foi ficando cada vez mais forte, assim, quando a gente estava fazendo o processo de meditação. E parece uma integração, assim, disso que a gente escuta como palavra, né, disso que eu estou escutando de você como palavra, neste corpo, que tem certeza que existe dessa forma, assim, né? E às vezes vem umas sensações, assim, de desorientação, assim, parece. Uns lapsozinhos, assim, né, de desorientação. Que parecem que são perguntas, mesmo que não sejam perguntas. Mas isso existe mesmo? Não tenho certeza, assim, mas quando a gente começa a ter alguma percepção da vacuidade do corpo, por exemplo, às vezes dá medo, uma sensação meio ambígua, assim, como se fosse desaparecer. E depois vem uma mente bem forte que fala assim, mas então se meu corpo não existe, como que eu fico doente? Por que eu estou grávida? Por que eu tenho que comer? Por que eu tenho que tomar remédio? Sabe, vem esse tipo de, como se fosse assim uma revolta contra a ideia. Ou às vezes vem essa sensação, vai sumir. E você fica um pouco perdido, mas eu não sei se o que você sente passa um pouco por isso, mas na realidade o nosso corpo, na sua existência convencional, ele tem memórias, o corpo mesmo tem memórias, um tipo de memória sutil. Às vezes você mexe com coisas e aquilo te vem coisas. Quer dizer, o corpo existe dessa maneira, sabe? Ele só não existe como algo independente, como algo inerentemente existente, mas essa espécie de aparição do corpo, como o azul do céu, etc., essa aparição do corpo da sua vacuidade, nossa, ele existe de tantas maneiras. Agora, tudo depende de causas e condições, em diversos níveis. Até pelo fato da gente ter nascido, causas e condições se reuniram, até na morte e até no próximo renascimento. Sempre depende de causas e condições. Mas quando as causas e condições se reúnem e surge uma dor, por exemplo, a gente sente dor. Não tem como. Assim como a gente vê um arco-íris no céu. Não quer dizer que a dor exista da maneira como ela aparece, mas ela está lá e dói. Sabe? Não sei se eu respondi ou não, sou muito boa para essa resposta. Obrigada. Oi, Cuca. Oi. É a Clarissa. Clarissa, sim. Não sei nem como colocar em palavras. O que me vem assim enfim, essa ideia, né, da vacuidade, que também vem de outros lugares, né, da física quântica, de várias coisas dessa. O
que eu... não sei nem como colocar, mas é assim, eu sinto que ao invés de eu compreender, assim, olhando para um padrão, ao invés de eu compreender, acho que não acessei ainda a compreensão, mas já vira um dogma para mim. E aí já me facilita muitas coisas, porque eu falo, não, mas calma aí. Isso eu fujo de um monte de coisa que eu não quero com as quais eu não quero me relacionar. Sim. Porque eu entro nessa coisa de que é uma criação, que a gente... Não sei se eu tô conseguindo me expressar, mas assim, o que eu percebo em mim, assim, esse padrão de já colocar alguma coisa sem compreender, mas já vira um dogma, e isso me ajuda a me esconder do que eu quero evitar. Ajuda, não atrapalha, né? Porque daí você está se escondendo. Atrapalha. Mas a vacuidade não tem nada a ver com isso. Porque a vacuidade, como eu disse, ela não impede de aparecer. E quando aparece, a diferença é que quando aparece alguma coisa na nossa vida, por exemplo, que a gente não gosta, não quer, como uma doença, por exemplo. Se você entender que seu corpo está se transformando, não vamos nem falar na vacuidade, se entender em permanência, todas as células mudando momento a momento, você vai entender também que ficar doente não é um momento só. Fiquei doente é uma coisa que também está em transformação o tempo todo. Se as células estão se transformando, um câncer também está se transformando o tempo todo. Então, você se torna capaz de é o inverso de fugir, você consegue se responsabilizar pelo que está te acontecendo. Porque de alguma maneira você criou causas e condições para isso, seja num momento ou no outro, nessa vida ou em outra. Não é que você seja culpado, não tem nada a ver com culpa, mas para que causas e condições se reunissem, você está implicado, é como não tem um espaço lá fora, você é isso. Então, é a responsabilidade, nesse sentido bonito de me pertence que surge. Me pertence, sou eu. É aqui, está no meu espaço, me pertence. A doença nos pertence. Assim como os momentos de felicidade que vão passar. Essa não apego, olha de novo a equanimidade, hoje está surgindo forte, né? O não apego por momentos efêmeros de felicidade, porque vai passar. E não apego por momentos de dor, porque também vão passar. Então é melhor ter uma atitude de equanimidade onde você não foge da responsabilidade. Nunca a vacuidade é usada para você dizer, mas não existe mesmo, para que eu estou me preocupando? Não é assim que funciona. Porque você deve se preocupar, porque você criou causas e condições, quando elas se reúnem, o arco-íris aparece. Tá certo, você sabe que o arco-íris não existe da maneira como ele está aparecendo, mas ele está lá e você pode dizer, está aqui no arco-íris, assim como você vai dizer, meu câncer está aqui, apareceu na radiografia. Ou como você vai dizer, eu estou tão feliz, você sabe que isso vai passar, porque não dá para ser diferente. O Dalai Lama dizia uma coisa bonita, ele fala assim, a felicidade física é apenas um eventual equilíbrio dos elementos do corpo. A felicidade física é apenas um eventual equilíbrio dos elementos do corpo. Não é uma harmonia profunda. Então, se a gente entender o que é temporário, o que é passageiro, pelo que ele é, a gente pode se dar bem nos momentos de tristeza e de alegria, entendendo que é efêmero. Os dois são efêmeros, os dois vão passar
E os dois são criados por causas de consumo. Cuca, e qual é que seria a harmonia profunda? Eu acho que na vacuidade existe uma harmonia profunda, porque não há nada. Exato. Agora, esse não há nada surge da própria vacuidade uma sensação, é algo assim que não se apega a nada, que está um contentamento profundo, porque não há nem ao que se apegar, nem ao que rejeitar. Então surge essa... Acho que é isso. Depois eu leio para vocês um trechinho do Sutra, onde ele diz que os Budas repousam na paz perene, porque não há nada. A próxima vez eu leio um trechinho para vocês, onde ele fala isso. Vamos então encerrar? Hein, Ana? Sim, obrigada, Cuca. Também estou louca para a semana que vem entender o que vai chegar. Então, obrigada, gente. Até quem quiser amanhã se conectar às 9, estamos ali juntos, tá? Um beijo grande.